Graça e paz, amados irmãos, nos encontramos em mais uma quarta-feira para buscar o Senhor e a Sua palavra, na certeza de que a palavra do Senhor ela jamais volta vazia, na absoluta certeza de que o Senhor é quem nos guia em todo o tempo. Não importa se são tempos de pandemia ou tempos de calmaria, porque o Senhor nos guia, eis a nossa verdadeira alegria e a confiança de saber que Ele está conosco em todo o tempo. E nós louvamos a Deus por este momento em que podemos estar juntos, buscando o Senhor em Sua palavra. E nós vamos começar agora dando boas-vindas a você que está conosco, dizendo que você é muito bem-vindo para compartilhar da palavra de Deus, para aprender conosco daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Não há não há ensino mais precioso do que aquele que vem na cruz, não há palavra mais poderosa do que aquelas que foram ditas por Cristo Jesus. Não há consolo maior do que aquele que foi demonstrado pelo amor do nosso Pai. E nós vamos começar o estudo nesta noite fazendo uma oração, pedindo que o Santo Espírito de Deus venha nos guiar em todo o tempo. Ó Pai bendito, o nosso coração se alegra na certeza que podemos confiar em Ti, na certeza de que ainda hoje o Senhor fala conosco, apesar de tão falhos, pecadores e merecedores da Sua graça que somos. O Teu amor nos alcançou. Esse é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa confiança, porque quando olhamos para o passado, nós podemos ver a mão do Senhor que agiu em toda a história, assim quando nós atentamos ao presente, nós também podemos ver a Tua mão nos conduzindo, nos guardando e abençoando. Por isso, ó Pai, nós temos a certeza de que o que nos aguarda o futuro é o caminhar e viver contigo de uma maneira plena. Aquilo que hoje nós vemos, ainda que não de forma completa, um dia veremos de uma maneira completamente transparente. E quão bom será este dia! Até lá, ó Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor venha a continuar a falar conosco por meio da Tua palavra. E neste momento agora, ó Pai, em que reservamos para abrir a Tua Escritura e nela meditar, clamamos ao Teu Santo Espírito que venha a nos iluminar e que ao final deste nosso encontro possamos, ó Pai, na Tua porção saciar esta alma que depende do Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos meditado nos estudos de quarta-feira num tema maior chamado Sendo Igreja em Tempos de Caos. E hoje nós iremos olhar para o texto que se encontra em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 11, sendo igreja em tempos de caos, confiando em Jesus Cristo. Confiando em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Convido-os a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Farei aqui a leitura, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 11 da palavra de Deus, que assim nos diz: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo
e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Oremos mais uma vez. Querido Deus, estamos diante da Tua palavra, que, como sabemos, jamais volta vazia. Pedimos agora, ó Pai, as Tuas bênçãos, que o Senhor, através do Teu Espírito, ilumine a nossa mente, abra, Pai, as portas do nosso entendimento, para que possamos aprender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite. Oramos assim, na dependência de Jesus Cristo, o nosso Senhor em quem confiamos. Amém. Meus queridos irmãos, irmãs, se você é pai ou mãe, ou se você já teve a experiência como tio, por exemplo, de pegar uma criança no colo, mas eu não diria uma criança tão pequenininha. Naquela situação em que você tem uma criança um pouco já crescida, talvez ali com os seus 2 aninhos, como é o caso aqui na minha casa, nós temos o Davizinho, e você diz, filho, olha, fica aqui paradinho, tá? E você vem, corre e pula no colo do papai. Ou se ele está no lugar mais elevado, você se afasta e você diz, pode pular, filho, pode vir que eu pego você, eu te seguro. É uma experiência maravilhosa, principalmente porque essa experiência do filho se jogar no colo do pai, ou aqueles pais até mais ousados, quando a criança é pequenininha, que põe aqui a criança em pezinho na sua mão e levanta e equilibra a criança. É interessante que o filho ele não duvida. Quando o pai diz, vem, o filho vem. Ele pula, ele literalmente se joga. E neste momento, o peso da confiança não está mais sobre a criança. Ela fez aquilo que alguém disse para fazer, não qualquer pessoa, alguém em que ela acredita, alguém que ela já possui alguma experiência, alguém que ela tem uma intimidade. E nesse momento ela corre, se joga, e na verdade o peso da confiança desta relação, a partir de então, passa a estar não mais no filho que se joga no colo do pai, mas justamente no pai, que deve honrar a confiança que lhe foi dada e que não pode deixar a criança cair, tem que segurar nos braços, tem que equilibrar ali na mão. Quando nós olhamos para a nossa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes é isso que ele pede a nós. Confie em mim, confie na minha palavra, confie que eu estou governando a história e nesse nosso contexto difícil de pandemia, lockdown, dificuldades políticas, econômicas, enfim, Deus continua sendo aquele Pai que está com os braços abertos, com a mão levantada, pronto para nos equilibrar e dizendo, confia. E ele nos diz que nós devemos confiar a tal forma que toda a instrução dessa confiança está na sua palavra. Está transcrito neste livro de tantos anos que é tão relevante para esse nosso momento, tão atual para este nosso momento. E esta relação de confiança depende de nós acreditarmos naquilo que ele diz e de fato nos lançarmos. A fé não é um tiro no escuro, não é um lançar-se ao escuro esperando que alguma coisa aconteça. A fé é uma obediência consciente na certeza de que aquele que me pede para obedecer, aquele que me comanda as suas ordens, ele é suficientemente capaz de me acolher em seus braços ou, como nessa analogia, de me colocar em suas mãos e de não me deixar cair. Nesta noite, querido irmão, querida irmã, o convite é que, sendo igreja em tempos de caos, todos nós aprendamos a confiar em Cristo Jesus. Sendo igreja em tempos de caos, confiando
em Cristo Jesus. E nós podemos olhar para a vida do apóstolo Paulo, que é um excelente exemplo de alguém que confiava não apenas o seu ministério. Paulo confiava mais do que o seu ministério, o seu trabalho, ele confiava a sua vida ao Senhor e ficará muito claro também no texto que nós vamos ver. Lembremos que o apóstolo está escrevendo a essa carta aos seus irmãos na cidade de Filipos. O apóstolo está cuidando desses irmãos que estão ali distantes, e talvez ele que precisasse de cuidado, que estava, né, numa situação restrita ali em Roma, preso, quase que como nós, sem poder ir e vir. Não, ele estava muito pior do que nós, né, com seus direitos totalmente cessados. E então ele começa o capítulo 3 de uma maneira impensável. Ele diz assim que nós devemos nos alegrar. Mas pare e pensa, olha a circunstância que o apóstolo está escrevendo isso. E ele diz, alegrem-se. Mas algo que chama a atenção e salta aos olhos de uma maneira muito positiva é que ele diz o seguinte, olha, eu não estou dizendo algo novo para você. No finalzinho do capítulo 1, a mim, eu não fico triste de falar isso novamente, até porque isso é segurança para vocês. Eu estou falando para vocês se alegrarem como algo em que vocês precisam, de fato, confiar. Isso é uma segurança para vocês. E por que nós devemos nos alegrar? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos, porque a nossa alegria, ela não é nas circunstâncias transitórias e tão perenes, tão efêmeras, né? Aquilo que vai acabar tão rápido deste nosso tempo presente. O que Paulo diz é alegrai-vos, mas em uma pessoa. Em quem? No Senhor, em Jesus Cristo, no grande Rei. É nele que nós devemos alegrar. Vamos trazer isso para o nosso cotidiano. Se nós olharmos friamente para os números que nós estamos sendo apresentados, não há como se alegrar, porque nós somos tomados de tristeza, grande pavor, temos perdido irmãos amados, queridos nossos, e nós realmente choramos, compadecemos. É um momento difícil, e se de fato nós olharmos tão somente para as perspectivas desta realidade humana, olhe e pense comigo, na saúde as coisas estão indo mal. Na economia as coisas estão indo mal, na política as coisas também estão indo mal. Nós temos visto algumas ações da própria polícia com algumas ações que são ruins também. Se você fitar os olhos para esta realidade, então não vai ter jeito. Não tem como se alegrar. Por isso o apóstolo Paulo diz, ele passando por um momento de dificuldade, os seus irmãos em Filipos também passando por um momento de dificuldade. Amados meus, alegrai-vos no Senhor. Então essa é a primeira ordem para nós, vinda das Escrituras. Querido irmão, querida irmã, você que está como eu também passando por esse momento difícil, há oportunidade de nós nos alegrarmos, não com as coisas terríveis que estão acontecendo, mas no Senhor, crendo que este Senhor é aquele que governa todas as coisas. Este Senhor em quem nós devemos nos alegrar é aquele que se entregou e morreu por nós para nos garantir uma vida além desta vida conhecida, para nos garantir a entrada no reino celeste. Que este Senhor em quem nós devemos nos alegrar, e o alegrai-vos aqui como que um imperativo, uma ordem, algo que deve de fato acontecer, é porque este Senhor é aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para chegarmos ao Pai, para estarmos ligados ao Pai, para estarmos ali alicerçados ou ligados à videira, nós precisamos do Senhor. Então, devemos nos alegrar no Senhor. Mas a nossa alegria no Senhor, perceba, não é como a alegria que a Bíblia muitas vezes ela esboça como numa embriaguez.
num vinho, ou no vinho em que há dissolução, em que a pessoa perde os seus sentidos e fica rindo à toa e perde a noção do que está acontecendo ao redor. De maneira alguma, a nossa alegria no Senhor, ela deve vir junto com uma outra ação que é, nós estamos atentos a tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E por isso o ponto 2 de hoje é, devemos nos alegrar sim, mas devemos nos acautelar, ou devemos tomar cuidado, devemos estar em estado de atenção, observando todas as coisas, retendo sim aquilo que é bom, como a própria Escritura diz, retende tudo aquilo que é bom, mas observando todas as coisas. Porque já em outro texto muito conhecido, o diabo é o inimigo que anda ao derredor querendo alguém para devorar. Lembramos aqui mais uma vez, como já lembramos em outros estudos, o diabo é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Esta é a missão deste nosso inimigo, do Satanás, que quer nos destruir. Mas acontece, queridos, que Satanás não vai aparecer de chifrinho, rabinho, com aquela cara feia, de maneira alguma. Começa que pela história, no início da história, lá no Gênesis, ele apareceu através de uma serpente que não era até então um animal repugnante. Não era um animal que deveria ficar rastejando ali, do qual o ser humano teria uma repulsa. O ponto é, Satanás ele se apresenta de muitas formas. Ele é aquele que veio para enganar. Ele é o enganador. Então, Paulo faz questão de dizer, estejam atentos. Ele vai usar aqui três formas de expressar para quem eles deveriam ter a sua atenção. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da circuncisão. A ideia dos cães é aqueles que vêm para roubar um naco de carne. Na época de Paulo, os cachorrinhos não eram como hoje, né, que muitos têm uma vida até melhor do que muitas pessoas, né, os cachorrinhos que vão fazer a sua tosa, lavar, tem caminha, tem se bobear até esmalte, enfim. Não, os cães eram aqueles que estavam ali, animais, justamente repelidos da sociedade, que vinham para roubar, para morder, que traziam mais mal do que bem. Isso eram os cães. E nós devemos tomar o quê? Cuidado. A expressão como que aquele cão que está aqui do seu lado e de repente ele vai e pode te abocanhar. Cuidado. E aí ele vai explicar quem são esses cães. São que acautelai-vos dos maus obreiros. Uma qualidade de pessoas que se apresentam como sendo pessoas que estão atuando na obra. Não há aqui um detalhe de qual a formação dessa pessoa, mas alguém que se coloca junto no ministério e que, na verdade, são maus. Eles são pedra de tropeço. Eles estão ali justamente para fazer aquilo que é errado, para tentar desvirtuar a fé. E, amados, quantos maus obreiros nós temos em nosso tempo? Pessoas, obreiros, que querem dar ordens para Deus, determinando, né, o que deve ou não acontecer, dia ou não de milagre. Só acho estranho que ainda não determinaram o dia de acabar o Covid. Mas lembre-se, ninguém manda no Senhor. Ninguém dá ordens ao Senhor. São maus obreiros, ou aqueles que não apresentam a palavra de Deus, que não se preparam, que não expõem as Escrituras. Todos esses são maus obreiros e a ordem não é ande junto com eles, não é receba de bom grado, mas acautelai-vos. E aí, Paulo vai dizer ainda, acautelai-vos da falsa circuncisão. Circuncisão que era algo que alguns crentes daquela época colocavam como que uma condição para que a pessoa fosse aceita, né? Então, aquele que não era judeu, para ser aceito diante de Deus, não bastava apenas crer em Cristo Jesus. Ele precisava também ser o quê? Circunciso, ter aquele sinal, algo que o Novo Testamento não ordena àqueles que se achegam à fé, àqueles que estão conhecendo ao Senhor. Então são três questões importantes que a nossa alegria no Senhor não faz com que a gente abaixe a guarda e não observe o que está ao nosso redor, não.
nós devemos nos alegrar no Senhor, mas devemos acautelar, devemos estar atento, ter cautela, ter cuidado, porque no versículo 3 aqui, do capítulo 3 de Filipenses diz: porque nós é que somos a circuncisão. E o nós que somos a circuncisão não é aqueles que cumprem ritos, não é aqueles que estão preocupados, digamos assim, em seguir um manual humano de como agir, mas olha só o complemento do versículo. Nós, os que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Percebam que adorar a Deus no Espírito e gloriar em Cristo, não há espaço aqui para o homem. E fica claríssimo quando ele termina. E não confiamos na carne. Não confiamos na obra da carne, que neste caso a imposição da circuncisão, que era ordenada por alguns maus obreiros, que na verdade eram cães, quase que lobos vestidos em peles de ovelha, era algo que ia contra a suficiência de Cristo Jesus. Então, não me venha com essa história que eu preciso confiar em Cristo e guardar dias, ou não comer determinados tipos de alimento, ou participar de corrente A, B ou C, ou campanha Y, X e Z, enfim. Não! Cristo é suficiente. E eu tenho que estar acautelado, eu tenho que estar atento para não perder isso de vista. Em outras palavras, a Bíblia, a Escritura, ela é suficiente porque de Gênesis a Apocalipse, ela apresenta Cristo. Se Cristo é suficiente, se a Escritura fala de Cristo, então é nisto que eu devo me apegar. E lembre-se, o primeiro ponto, eu devo me alegrar no Senhor, mas devo estar atento, devo acautelar, devo cuidar para não ouvir os falsos mestres. Só que mais do que isso, meus irmãos, muitas vezes, principalmente aqueles que possuem uma intimidade com as Escrituras, um contato com a teologia reformada, algo tão riquíssimo, muitas vezes nós não damos valor a coisas que o próprio Senhor dá valor, né? E talvez você, como eu agora, esteja percebendo como é ruim nós estarmos longe da nossa igreja, né? Ali do lugar onde a gente se reúne, onde a gente tem a nossa comunhão presencial, e para alguns, talvez agora caiu a ficha de como isso é importante. Que saudade de ver a Dona Leda, a Dona Miriam, que saudade de ver todos os outros meus irmãos tão queridos, o Ailton, a Cláudia, o Samuel e todos. Que saudade, parece que agora cai a ficha como é difícil nós estarmos longe. E tem vezes que, quando você está ali no dia a dia, você nem valoriza tanto, porque todo domingo a gente se encontra, ou quarta-feira a gente se encontra, ou também nas segundas-feiras, no de casa em casa, a gente se encontra, ou melhor, se encontrava, e agora que nós estamos privados disso, nós vemos, puxa, como aquilo é importante. E aqui dos versículos 4 até o versículo 9, Paulo ele vai mostrar para nós que não são os ritos humanos que são relevantes, que nós não devemos valorizar, como no caso dele próprio, aquilo que os judeus tinham como uma regra, o que eles tinham como uma ordenança para poder se apegar a Deus. Ao que tudo indica, e o texto vai clarificar isso muito bem, os judeus eles criam muito mais que o obedecer às leis e fazer tudo certinho, conforme o sacerdote estabelecia, era o único caminho suficiente para se chegar a Deus, e isso até para aqueles que diziam também confessar a Cristo. Mas olha só que interessante, quando ele fala no finalzinho do versículo 3, não confiamos na carne, ele vai dar um exemplo do que é confiança na carne. Versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. E o que é carne? Olha só. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu, Paulo, ainda mais. Afinal de contas, olha só os atributos que Paulo tinha, que deixaria qualquer teólogo invejoso, né? Que, primeiro, circuncidado ao 8º dia, ou seja, esse é judeu raiz.
mais do que isso, da linhagem de Israel, mais do que isso, da tribo de Benjamim, mais do que isso, hebreu dos hebreus. É um judeu raiz mesmo, não é alguém que veio anexado, alguém que veio de fora, não, não. E mais, se não bastasse aqui esses 4 itens, quanto à lei, fariseu, que era uma divisão, uma ordem de pessoas que eram extremamente devotadas a compreender as leis, a obedecer às leis, a interpretar essas leis de uma maneira assim quase que perfeita. Mas não para por aí. Quanto ao zelo, tão zeloso que perseguidor da igreja. Ou seja, o amor que Paulo tinha a todos esses atributos por acreditar que este era o caminho de seguir a Deus, o fazia, digamos assim, o judeu modelo, alguém a ser seguido. Lembremos aqui que ele foi criado ali aos pés de Gamaliel. Mas mais do que isso, ele ainda diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. No mínimo 7 itens aqui, 7 qualidades que o apóstolo possuía e que ele aqui não está fazendo quase que dando uma carteirada. Ele não está aqui dizendo assim, olha, eu sou teólogo, eu cresci aos pés de Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, eu fiz o JMC, fiz o Andrew Jumper, que são instituições renomadas em termos de teologia. Ele não está dando uma carteirada para dizer que ele é alguma coisa, mas justamente para mostrar que isso não tem valor diante daquilo que realmente tem valor. Tanto é que no versículo 7, se você puder ler comigo aí na sua casa, ele diz assim, mas o que para mim era, olha só, era lucro no passado, isto considerei perda por causa de quem? Cristo. Por quê? Porque Cristo é mais importante do que isto. As práticas judaicas, este amor à lei cega e mal interpretada que o apóstolo Paulo tinha, nada mais era do que uma sombra que apontava para Cristo. E se agora ele conhece a Cristo, então isso não faz sentido. Em outras palavras, não faz sentido eu ter aqui um gabarito de elementos, não faz sentido o Itamar estar na igreja presbiteriana, desde o berço, ter sido diácono, ser presbítero, ser pastor ordenado pelo presbitério de Diadema, ter se formado no JMC, fazer o Andrew Jumper, estudar ali aos pés do reverendo Ageu, do reverendo Nicodemos e tantos outros, não vale de nada se Cristo não for o centro. Eu serei no máximo um teólogo teórico que possui muita bagagem. Só que o apóstolo Paulo, que tinha toda essa bagagem, ele diz, isto eu considerei perda. E no versículo 8, para que não restasse dúvida, ele vai enfatizar, sim, deveras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha só, meus queridos irmãos, se esses conhecimentos que o apóstolo tinha não apontavam para Cristo, se ele o tinha quase que como uma enciclopédia do que deveria fazer e o fazia sem Cristo, não vale de nada. Por quê? O conhecimento de Cristo Jesus, que é dado pelo estudo da palavra, e quando este conhecimento aponta para Cristo, é isto que vale. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre Cristo Jesus em todos os livros. A história da redenção é a história de um Deus amoroso que move céus e terra, Deus Pai, Filho e Espírito, para que nós sejamos reconectados ao Criador por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Nele há a plenitude da beleza do nosso Salvador. Meus amados, e o que for além disso é perda. Olha só, ainda diz o versículo 8, por amor do qual eu perdi todas as coisas. E Paulo perdeu mesmo.
digamos assim, Paulo, que tinha ali uma cadeira cativa, entre aspas, entre os grandes teólogos do seu tempo, ele foi rechaçado. O grande perseguidor da igreja, agora o perseguido. O grande defensor das leis judaicas, agora o defensor da lei do amor de Deus. O defensor da verdadeira compreensão do que é a lei de Deus, que aponta para Cristo Jesus, resumindo em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, algo que é impossível sem Cristo. E ele perdeu tudo aquilo que, humanamente falando, as pessoas queriam. É maravilhoso. E ele o faz, complemento do versículo 8 final, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Em outras palavras, eu me rendo ao Senhor Jesus. E no meu Senhor Jesus, no meu Salvador, em quem eu me alegro, foi o primeiro ponto, no qual estou atento para não dar ouvidos àquilo que não presta, eu valorizo isto. O que é importante é o Senhor. Todo conhecimento, todo arcabouço, todo livro que possa existir, se não apontar para Cristo, não vale de nada. Pode queimar, pode jogar fora, porque não vale. O que vale, de fato, é o Senhor. E ele diz que isto, versículo 9, não pela sua própria capacidade, mas e ser achado nele, ser achado em Cristo Jesus, não tendo justiça própria, que procede da lei. Lembra que os judeus buscavam justificar-se diante de Deus, cumprindo cabalmente a lei, só que ninguém conseguia. Mas, se não, complemento do versículo 9, a fé que é mediante a fé em Cristo, ou seja, a crença de que Cristo cumpriu a lei e me reconectou ao Criador, a justiça que procede de Deus, baseada na fé de que Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E este é o grande convite da salvação. Não é fazer rituais e cumprir mandamentos de homens, campanha disso, daquilo, outro. Não. É crer no Senhor Jesus Cristo. É crer nesta palavra que nos leva para a cruz. E Paulo, ele está alegre porque o que ele agora está valorizando não é o que antes ele entendia como certo. Todas as leis, fariseu, oitavo dia, perseguidor da igreja, não. O que a gente tem que valorizar, o que Paulo valorizava é justamente o quê? A sublimidade do conhecimento de Cristo. O que você e eu, o que nós temos que valorizar? Cristo. A revelação das Escrituras que aponta para o nosso Senhor. E se isso é verdade, meus queridos, se nós devemos nos alegrar no Senhor, tomando cuidado, devemos acautelar daqueles que querem nos desviar da fé. Então, valorizar o conhecimento que nos amarra a Cristo Jesus, o Senhor, é como aquela relação da criança que se alegra no pai, mas que ela toma cuidado, ela não pula no colo de qualquer um. Ela valoriza o seu pai. E qual é a próxima consequência? É confiar. É saltar, é se jogar nos braços daquele que demonstra genuíno amor. Versículo 10. Tudo isso para conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele, Jesus Cristo, na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O Senhor prometeu que um dia ele iria voltar, e ele voltaria para nos buscar. E é mediante esta certeza que nós temos por aquilo que já falamos, por valorizar o Senhor Jesus, tomar cuidado com as pessoas que querem nos desviar e nos alegrar nele, que nós podemos sim. Você pode confiar em Cristo Jesus. Ele garantiu que um dia voltaria. Ele não é homem para que minta. De Gênesis a Apocalipse, já em Gênesis 3,15, eis que foi prometido aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que venceria as obras de Satanás e que um dia regressaria. Eis que eu vou vos preparar lugar. Se não for assim, eu não vos teria dito. Foi o que o Senhor Jesus diz.
mas um dia ele vai voltar. Nós devemos confiar no Senhor Jesus. Os dias são maus, é verdade, são dias em que nós choramos, nos preocupamos, mas nós precisamos estar com a nossa mente, o nosso coração centrado na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembrando que devemos nos alegrar, porque o Senhor está conosco. Devemos nos acautelar, tomar cuidado, porque nós estamos em guerra. Não duvide disso. Nós somos a igreja militante. Não somos a igreja triunfante. É a igreja que está militando nesta terra, que está caminhando. E nós devemos valorizar a Cristo Jesus, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, os valores do reino, que não se coadunam com os valores deste tempo. Os valores do reino manifestado através do fruto do Espírito e as suas características, as suas qualidades. E então, querido irmão, querida irmã, nós devemos confiar, porque a vida, ela não termina nessa realidade. A vida, ela não é esses poucos anos que nós passaremos aqui. A eternidade é real e ela está a um passo de se apresentar a você. E você, querido irmão, querida irmã, você tem confiado a sua vida em Cristo Jesus? Você tem colocado a cabeça no seu travesseiro e dormido na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas? O convite é para que você confie. Nós somos igrejas em tempo de caos e permanecemos como igreja porque confiamos no Senhor. Podemos nele nos alegrar, devemos sim acautelar, mas acima de tudo valorizar o Senhor, porque sim, meu amado irmão, minha amada irmã, nós devemos e podemos confiar no nosso Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, te louvamos, ó Pai, sobremaneira, porque olhando para a vida de Paulo, como agora nós olhamos, e essas instruções tão pertinentes à sua igreja, nós temos, ó Pai, a nossa confiança redobrada, na certeza de que o Senhor é quem cuida de nós. Ainda que sejamos levados hoje ao encontro do Senhor, ainda que a morte nos bata à porta, a certeza de que encontraremos ao Senhor é o que nos motiva a permanecer de fé, a permanecer em pé. É o que nos motiva a seguir em frente, mesmo quando os tempos são difíceis. E pedimos, ó Pai querido, que não deixe que as circunstâncias desta vida, as dificuldades que existem, possam nos afastar de Ti, mas que possamos estar cada dia mais apegados ao Senhor e apegados a Ti, ó Pai, que possamos confiar plenamente no Senhor, não só de palavras, mas acima de tudo, de atitude. É a oração que fazemos, ó Pai, confiando em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.